Fala, empreendedor! Bora começar a semana estudando, aprendendo coisas novas, falando de gestão, de marketing, empreendedorismo? Bom, se é isso que você quer, tá no lugar certo. Se você é profissional de saúde, tá no lugar certo, porque aqui é exatamente isso. O podcast Consultório Empresa, eu sou o Plínio Tomás e a gente vai conversar mais uma vez sobre temas de gestão, de marketing e coisas que são relevantes para o seu consultório. Bom, o tema de hoje uma vez eu vi, há muito tempo atrás, eu vi ele com o nome de Rubber Band Model, como se fosse um modelo teórico de elástico, do elástico, né? Mas não encontrei nenhum lugar que explique tipo, quem é o autor disso, ou não fala nada a respeito e nem dá grandes explicações. Então é raro você encontrar alguma coisa nisso. Tudo que eu encontrei na internet, inclusive depois que eu já procurei, aliás, procurei recentemente para poder gravar esse podcast, fala exatamente, acho que em 2 parágrafos só, que é uma forma de você pensar em dilemas, ou seja, uma coisa bem superficial. Mas desde que eu vi este modelo, eu pensei em coisas mais complexas. E é sobre isso que eu quero te falar, como isso pode te ajudar a entender as forças que atuam sobre você, para você avançar ou não, para você caminhar ou não. Então, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Fica aí que eu já volto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! Então, vamos lá, vamos conversar então sobre esse tal do Rubber Band Model, esse modelo de forças internas que nos move para frente, para trás, enfim. Daqui a pouco você vai entender melhor sobre isso. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu quero dizer que estamos com novos grupos do GC, do Grupo de Estudos Consultório Empresa. Para quem está chegando agora e não conhece, esse é um movimento, né? O Consultório Empresa é um grande movimento nacional que a gente vem coordenando aí para que mais e mais profissionais de saúde consigam pensar empresarialmente, consigam ter uma visão nova e com essa visão nova conseguir resultados melhores no seu consultório e assim desbloquear, né? Sair dessa malha difícil que as pessoas têm se colocado de alguma maneira, direta ou indireta, né? Então, e dentro do movimento Consultório Empresa, o GC, Grupo de Estudos Consultório Empresa, tem sido uma ferramenta importante para isso. Então, mais e mais pessoas estão participando de grupos no Brasil todo. Nós estamos com os novos grupos sendo montados agora em Brasília, novos grupos sendo montados, vai ter um grupo em Guarulhos, vai ter um grupo agora no Sul também, que a gente está montando, e tem mais alguns que a gente está conversando, interior de São Paulo. Então eu quero te dizer o seguinte, se você quer participar de um desses grupos de estudo que discute o podcast e outros conteúdos que a gente tem também preparado para isso, ou se você quer, quem sabe, até abrir um grupo aí na sua cidade, você quer liderar um grupo na sua cidade aí, então entre em contato comigo, pergunta, né, como é que funciona isso que eu vou te explicar melhor. Em todo caso, já pode entrar no site do consultorioempresa.com.br, dá uma olhada lá em GC, lê a respeito que você já vai começar a ter uma primeira visão. E aí eu fico à disposição para conversar a respeito também. Outra coisa, a gente está com vários cursos aí em andamento. Particularmente eu quero chamar a atenção para o curso chamado Evolution, que é um projeto muito legal, que está bem, bem legal mesmo. O Evolution é um programa onde a gente fica um ano juntos, e tendo mês sim, mês não, com imersões presenciais e nos meses intercalados com aulas online. É bem forte, bem legal mesmo, é para grupos pequenos de pessoas. Então ele tem uma oportunidade da gente ter uma interação muito grande, a gente construir aí uma evolução, aliás por isso tem esse nome, uma evolução da forma como você vai pegando todo esse conteúdo, como que você vai implantando de fato no seu consultório. Então dá tempo da gente ir trabalhando isso. Ele está bem legal, está bem montado, bem construído, e teremos agora 2 turmas começando agora, uma turma em Cuiabá
Mato Grosso, e uma turma em Goiânia, Goiás. Então, se estiver interessado também entre em contato comigo que eu te explico a respeito e te falo disso. Agora a gente está numa etapa, aqui no Brasil, uma dificuldade com o tal do coronavírus, não é mesmo? Nós estamos aqui em março de 2020, não sei quando você vai estar ouvindo isso, talvez já tenha passado, tudo isso já seja uma coisa antiga. Mas nesse momento a gente está vivendo essa epidemia e por conta disso pode ser que acabe existindo alguma alteração nas datas de início desses programas, tanto do GC quanto do curso do Evolution e de outras programações que a gente tem por aí também. Beleza? Mas vamos lá. Então vamos falar do nosso Rubber Band Model, nosso modelo de forças internas, de forças que nos puxam ou nos retraem. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Bom, para eu te explicar esse assunto, eu queria começar pedindo para você visualizar. Imagina você com dois elásticos muito grandes, muito fortes, presos à sua cintura. Um elástico está prendendo você numa âncora, numa árvore, em algum lugar firme. Então aquilo está preso ali numa árvore bem grande, e esse elástico está prendendo em você. Então, quando você começa a caminhar na direção oposta, né, quando você está indo para frente, aquela árvore fica te prendendo, né, o elástico puxa. Então, no começo, os primeiros passos até que vai bem, depois vai ficando cada vez mais difícil, porque a pressão que o elástico faz para você voltar para trás é cada vez maior, a ponto dessa pressão ficar insuportável e começar a te efetivamente puxar para trás. Não só te paralisar, mas ela começa até te puxar para trás. Ou seja, visualiza este elástico, então, você com esse elástico na sua cintura, como que funcionaria isso e quanto de força você precisa fazer para andar, para caminhar para frente, para continuar avançando. Agora imagina que você, ao mesmo tempo que tem esse elástico aí, você tem um segundo elástico aqui, né? E esse segundo elástico está preso em alguma coisa para frente, como se fosse mais uma corda. Eu prefiro imaginar uma corda. O Rubber Band Model visualiza isso com os dois elásticos. Eu imagino que esse segundo aqui seja mais uma corda. E essa corda está sendo puxada por pessoas, puxada por coisas, puxada, né? E esta alguma coisa está te puxando para frente. Então você tem uma força que está presa em você, te movendo para frente, e uma força presa em você, puxando você para trás. Visualizou isso? Esse é o ponto central do que as pessoas chamam desse modelo de dilema, o Rubber Band Model, que é como a gente pensar neste dilema, né? Ou seja, das forças que estão envolvendo o seu dia a dia, as suas decisões, a sua caminhada, a sua jornada de vida, tá? Então esse é um modelo meio que, eu diria até filosófico, né, para falar sobre isso, mas todos os lugares que eu vi a respeito, repito, param nessa explicação e acaba aí. A partir daí, então, eu fui desenvolvendo uma forma de pensar. Isso funciona para mim. Eu espero que funcione para você, ou pelo menos possa te dar talvez uma luz, uma inspiração, um insight. Vamos ver se funciona legal para você. Então, como é que funciona isso? Eu tenho, então, uma força que está me puxando para frente. Tem forças agindo sobre mim, tem forças agindo sobre você, que são forças que te puxam para frente, que estão te levando para frente. E tem forças que estão te puxando para trás, ou que estão te ancorando, que estão te segurando. Eu prefiro talvez essa visão. Mas acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas forças, depois mostrar como que vamos lidar com isso, e aí a gente faz algumas discussões complementares, né? Primeira questão com relação ao que está me segurando, ao que pode estar te segurando. Quais são essas forças que te seguram? Gente, eu não tenho como limitar isso numa lista, mesmo porque não sou talvez um psicólogo ou alguém que trabalha especificamente com essa área, mas eu sou alguém que estuda muito, que lê muito a respeito dessas questões comportamentais. Acho que você já sabe disso. Então, estudando isso na PNL, PNL é Programação Neurolinguística, em todo o material que eu já consultei a respeito, né, dessa questão comportamental, eu fui chegando a umas conclusões minhas, mas eu não quero de forma alguma limitar a isso que eu vou falar, tá? Mas eu quero que você reflita sobre isso. O que pode estar te segurando? Em primeiro lugar, medo. Medo, mas medo do que, Plínio? Bom, o que pode estar te segurando? O que me segura também? E a gente tem que avaliar isso em cada situação.
O medo pode ser um medo de perder dinheiro, por exemplo. Então você tem medo de arriscar, tem medo de abrir um negócio, medo de dar um outro passo, de chutar o balde aqui para fazer uma outra coisa, de implantar algo, de contratar alguém, de fazer um movimento, de fazer algo mais ousado que você sabe que precisa fazer. Você sabe que você precisa fazer, que você tem condição de fazer, mas o medo de não dar certo e isso fazer você perder dinheiro, este medo te paralisa. Então, uma das forças que eu acho que é a mais presente que eu vejo nas pessoas, essa grande âncora, né, que segura as pessoas para trás, é o medo. E medo de perder dinheiro é um dos maiores destes medos. Outro medo importante que eu acho que as pessoas têm é de magoar pessoas. Ou de uma outra forma, de romper relacionamentos ou atrapalhar relacionamentos. Então, por exemplo, se existe alguém que fala para você... não faz isso, ou você não consegue, ou as pessoas que ficam te falando coisas a respeito e você sente que se você der esse passo mais ousado você vai romper relacionamentos, é o sentimento, não quer dizer que seja real. Vou dar um outro exemplo para você entender melhor assim. Você tem uma grande oportunidade de trabalhar no Canadá. Aí você fala, puxa, então eu vou para o Canadá e lá é uma oportunidade porque eu vou crescer. E aí, esta força que está te puxando para lá, vem outra força e te puxa para trás. O que te puxa para trás? Mas aí eu não vou ver muito a minha tia Mariquinha. Puxa, mas aí eu vou ver menos presencialmente os meus pais. Puxa, mas aí eu vou ficar sem meus amigos para tomar um chopp no bar. Enfim, são coisas lícitas, verdadeiras, reais, que fazem sentido você pensar nelas. Mas eu estou te dizendo, pode ser que sejam estas forças que estejam agindo sobre você, te impedindo de avançar, entendeu? Ou seja, é um medo de relacionamento, é o medo de quebrar um relacionamento, é o medo de afastar ou de esfriar um relacionamento, ou medo de magoar pessoas. Se você tem às vezes uma pessoa, por exemplo, o seu pai quer muito que você faça direito, né? Fala, você tem que fazer direito, aí aquela pessoa faz o quê? O que você faz? Vai fazer direito para não magoar seu pai. Entendeu o que eu quis dizer? É uma força te segurando. Você sabe que para você avançar você tem que fazer, sei lá, medicina, odontologia, ou seja lá qual for a sua área, mas você acaba fazendo uma outra coisa com medo de magoar uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta. Então você não avança. Tudo bem, são preços a pagar, são escolhas, e não é muito certo e errado. Eu estou te fazendo perceber a questão. O que pode estar te impedindo de você avançar, de você crescer, de você estar num nível maior de resultado, talvez seja medo de perder relacionamentos ou magoar pessoas ou alguma coisa nesse sentido, ok? Um outro medo que eu acho que é importante, que paralisa também, é o medo da reputação. É o medo de perder prestígio, vamos chamar assim também. Então você tem um nome a zelar, então você tem medo de fazer alguma coisa diferente, de ousar um pouco mais e parecer bobo, de alguém te julgar dizendo, mas isso aí é bobagem. Imagina se eu ficar paralisado com medo de que você vai ver meu vídeo, vai ver se o vídeo está estranho, se essa prateleira está ruim, se... O que eu tenho aqui? Se a máquina de café não está legal ali no cantinho, está aparecendo ali no cantinho, ó. Se tem algum problema desse ali, qualquer coisa que a gente possa pensar nesse sentido, que vai impedir ou vai atrapalhar essa minha reputação para alguém e que essa pessoa vai julgar por isso, isso pode atrapalhar bastante a minha evolução. Então, se você tá assim, na verdade, qual é o seu medo? O medo é de você fazer papel de bobo. Então, por isso você não faz a pergunta que precisa ser feita. Por medo da sua reputação, você não ousa fazer algo diferente. Por medo vamos chamar de reputação ou imagem, você não grava os vídeos que precisaria gravar para as redes sociais, para a internet, para fazer o trabalho que você já sabe que precisa fazer. Então, por medo da sua imagem, você não está avançando. Então comece a identificar quais são essas forças que estão trabalhando sobre você, te impedindo e te ancorando para trás, né? E por aí vai. Então são vários medos. Mas além que eu já falei, né? Medo de perder dinheiro, medo de relacionamentos, de romper relacionamentos, a gente tem medo da reputação, do nosso nome. Eu vou te falar agora uma quarta força, que eu acho que chama preguiça. Tem muita coisa
Eu, de certa forma, já me identifiquei muito com isso. Tem muita coisa que às vezes a gente não faz por preguiça. Fala, mas está tão confortável aqui, me deixa quieto. Não, vou mexer com isso não vou fazer isso não. Embora você saiba o quanto é importante, o quanto aquele resultado pode ser extraordinário para você, mas você acaba não fazendo. Então, isso também é um ponto muito importante, muito relevante para a gente listar se isso está ou não te impedindo de caminhar. Talvez seja uma preguiça. Você fala, eu quero muito, mas estou com preguiça. Eu quero muito emagrecer, quero aquele resultado. Mas dá uma preguiça de ir para academia, mas dá uma preguiça de acordar cedo, mas dá uma preguiça entendeu? De mudar a alimentação, de comprar coisa mais saudável, mas dá uma preguiça. É ou não é? Então muitas vezes a gente pode dizer que o que está nos ancorando, puxando para trás ou segurando na posição e não nos deixa crescer, às vezes é preguiça. E por fim, dessa minha lista aqui, que eu repito que eu não quero esgotar o assunto nisso, mas é procrastinação. Procrastinação é a arte que a gente tem de deixar as coisas para depois. Tudo pode ser depois. O que pode ser feito depois? Depois eu faço. Né? Não, mas eu tenho certeza que depois eu consigo. A hora que eu quiser, eu faço. A hora que eu for, eu vou. Deixa comigo que na hora certa eu vou. Né? É aquela coisa, aquela mania que a gente tem de fazer a prova, entregar o trabalho na última hora, no último minuto, entregar o negócio no último segundo quando falta, declaração de imposto de renda no último dia. Não é exatamente assim que você provavelmente faz? Então, o nome disso? Procrastinação. Olha que nomezinho bonito. Pois é. Então, o que está te segurando? Aqueles medos todos, preguiça, procrastinação, estas coisas estão te segurando, né? E por outro lado, vamos falar do outro lado, tem coisa boa também, né? Qual é o outro lado? O outro lado é quais são as forças que estão me puxando, quais são as forças que te puxam, que te estimulam, que te levam para frente, né? Eu vou chamar que as forças que te puxam para frente, de novo, também não vamos esgotar o assunto aqui, mas eu acho que é a verdadeira vontade, a vontade lá no âmago, a vontade mais profunda, vamos chamar então de vontade profunda, é a vontade de ter, vontade de ser e vontade de fazer. Então, como é que é isso? Se você realmente quer ser, por exemplo, reconhecido como um profissional de renome, etc, etc, na sua cidade, você quer esse reconhecimento, você busca isso, e a busca desse reconhecimento está dentro, profundo, não é só da boca para fora, está realmente como sua força motriz, você vai fazer as coisas que precisam para isso. Essa força, tipo, sai da minha frente. Sabe quando você tem você é mãe, você é pai, e aí seu filho, sei lá, se acidentou, caiu um armário em cima dele, e aquele armário que você jamais conseguiria levantar, mas a hora que você vê seu filho ali, aquele negócio, né, embaixo do armário, você levanta ele e tira seu filho. Da onde vem essa força? Dessa vontade interior, dessa vontade mais profunda. Então, se você tem essa vontade mais profunda de ser alguém específico, de ter um cargo, de alcançar uma reputação específica, ou de fazer o extraordinário, de fazer alguma coisa que seja completamente diferente, de fazer a diferença, de deixar um legado. Se isso realmente é uma motivação profunda, você vai fazer. Para outras pessoas, essa vontade profunda é de ter alguma coisa, de ter acesso a alguma coisa. Às vezes é de ter acesso a um curso universitário, às vezes e quantas histórias a gente ouve de superação nesse sentido, não é? Essa vontade de ter uma casa, coisa que você nunca teve. A gente vê pessoas assim que têm uma história de vida muito difícil e que lutaram muito e conseguiram, porque a força que elas tinham é de chegar um dia e poder ter estas coisas e dar para seus filhos, para suas famílias. Então, essa força motriz que nos impulsiona, né, que nos puxa para frente, que nos leva para frente, é como se fossem, eu digo, pessoas fortes ali puxando aquilo, enquanto tem uma força contrária também me levando para trás ou me segurando e me ancorando. Né? Então tem essas duas forças. Qual força vai vencer? Qual força vai vencer? A força que vai vencer é aquela que você mais alimentar, aquela que você mais der atenção. Eu gosto da metáfora de dizer que a força que deve ganhar é a força para a qual eu estou olhando mais. Né? Então assim, se eu ficar prestando muita atenção nas coisas que estão me ancorando, se eu fico olhando para trás,
essa força que me puxa para frente, ela se torna menor, porque eu estou dando mais atenção, eu estou prestando atenção, estou vivendo, vivenciando e reexperimentando na minha vida as forças que estão me ancorando, me levando para trás, me puxando para um passado. Ao invés disso, se eu ficar olhando para frente, olhando, visualizando, intencionando verdadeiramente, né, fazer e ser as coisas que eu realmente pretendo, se eu alimento essas forças dentro de mim, eu fico com muito mais condições e capacidades, né? A minha motivação interna se torna muito mais profunda, né? Bom, então eu acho que de ordem prática, como é que a gente vai trabalhar isso? Se você entendeu até aqui, vamos agora para uma parte prática. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e vai escrever assim, né? Você vai, além de meditar sobre tudo isso que eu estou te falando, pensar nisso, refletir sobre isso, vai pegar um papel e vai escrever assim, do lado das forças que te seguram, você vai escrever assim. Não, primeiro, você vai listar o que mais te segura. Medo de perder dinheiro? Medo de perder amigos ou relacionamentos? Medo da sua reputação? Preguiça? Procrastinação? Lista essas de outras coisas que você identificar. O que está te segurando? Mas olha, seja específico, dá nome a essas forças que te seguram. Dá nome para ela. Eu tenho medo de perder o relacionamento com minha mãe. Eu tenho medo de perder dinheiro por causa disso. Eu tenho preguiça de sair de casa para fazer tal coisa. Ou seja, dá nome, tá? Assume. Esse é um passo importante para você. Então, a primeira coisa, você vai listar essas forças que te ancoram lá para trás. Depois, você vai fazer uma reflexão. Você vai fazer uma coluna do lado e vai falar assim: por que isso é importante? Ou seja, por que isso está me ancorando? Por que isso está me levando para trás? Está me impedindo de avançar? Por que isso está me impedindo de avançar? Então, por exemplo, eu tenho medo de perder o relacionamento, ou atrapalhar o relacionamento com a minha mãe. Então, do lado você vai falar assim: por que eu tenho medo de perder o relacionamento com a minha mãe? Talvez seja porque você tem uma crença interna em você de que estar afastado fisicamente destrói o relacionamento. E às vezes não é necessariamente. Se você falar todo dia, se você entrar em contato por vídeo, hoje em dia fica bem mais fácil. Se você fizer uma visita mensal a ela, já não poderia funcionar, talvez. Enfim, então esta pergunta do porquê é para você tentar achar a razão verdadeira. Então, você tem um problema de caminhar, já conseguiu listar que já é um baita avanço, baita avanço. Agora você vai entrar nessa outra fase, quer dizer, por quê? Por que este item está me ancorando? Por que este item? Por que o medo disso? Por que eu estou procrastinando esta coisa? Por quê? Para pensar, por quê você está procrastinando? Por que você tem essa preguiça? Por que você tem o medo da sua reputação? O que exatamente é isso? E você vai dar um nome o máximo possível para isso. E por fim, numa outra coluna, que na verdade eu acho nem uma coluna, aí tem que ser um caderno, se Deus quiser, né? Você vai escrever assim: o que eu posso fazer, né? Você vai dizer, o que eu posso fazer para que isso não mais me dificulte, para que isso não mais seja um problema, para que isso não mais me ancore. O que é que eu vou fazer? Não é que eu pretendo, não é que eu entendo, o que eu vou fazer? Tá? Então, o que é que eu vou fazer para que isso não me atrapalhe mais? E isso é legal, porque isso você vai determinando para si mesmo, mentalmente, né, a sua lista de coisas fundamentais para fazer. E você vai trabalhar com isso como uma lista prática, uma lista pragmática. Você vai ter, talvez, para cada um daqueles problemas, uma lista com 3, 4, nem que seja uma ação verdadeira que ataque o problema, que ataque o porquê aquele motivo está te segurando. Então você vai ter uma lista de ações que, se eu fizer aquelas ações, eu consigo resolver, eu consigo minimizar o problema do porquê aquilo está me atravancando a vida. E isso faz uma enorme diferença. Eu quero te convidar fortemente a fazer isso. Mas não para por aqui o nosso exercício. Tem um outro lado, lembra? Tem a corda lá que está nos puxando lá, né? Então o que eu tenho que fazer para isso? Então, você vai pegar o caderninho, você vira a página e coloca lá. Vamos listar quais são estas forças que estão me puxando. Vontade de ser exatamente o que eu quero. Pensa. Vontade de ter exatamente o que? O que ter? Sei lá, ter, por exemplo, 10 milhões de reais numa conta vai me dar segurança, vai me dar paz de espírito para poder fazer o que eu quiser. Então, coloca como uma meta alcançar 10 milhões na minha conta, que seja. Ou seja,
para identificar e põe nome quais são as coisas que poderiam de fato te motivar, ou que estão já motivando sem você ter percebido. O que é ter exatamente o que, ser exatamente o que, ou fazer exatamente o que, como objetivo. Quanto mais você dá nome para essas forças, mais fáceis fica. E aí você vai para a segunda fase do exercício, que é a mesma da fase anterior, que é na outra coluna você vai escrever o porquê. Esse porquê vamos chamar assim, é uma motivação central, né? Você entende que é uma motivação central? Por que eu quero ser aquilo? Por que eu ter aquilo vai me ajudar? Por que eu fazer aquilo é um grande motivo para mim? A hora que você identificar esses porquês, você está indo no centro da questão e você está vendo que de fato, é o que está te puxando para frente, ou que poderia te puxar para frente. Logo e automaticamente, a gente vai para a fase 3 desse exercício, né, do lado de cá, que é exatamente você dizer assim, o que eu vou fazer, o que eu posso e vou fazer para potencializar essas forças, para colocar mais força nesta corda que me puxa. Quem pode me ajudar? Quem eu vou chamar para me ajudar a puxar a corda? Quem eu vou chamar para entrar nessa briga, nesse cabo de guerra e me puxar para frente? Quando eu digo quem, podem ser realmente pessoas com nome, carne e osso, mas podem ser também podem ser situações, fatos, condições. Ou seja, quais são essas condições, essas coisas que eu preciso trabalhar na minha vida agora para ajudar a me puxar para frente, para me impedir de andar para trás, né, que era o outro lado, e agora me ajudar a andar para frente. Bom, com isso, você vai ter um exercício muito grande. Você já teve um exercício mental muito grande ao parar para meditar nessas coisas. Isso eu acho que já vai valer por si só. Mas se você escrever tudo isso, fizer sua lista de ações que vão te parar de impedir, vão diminuir a força daquele elástico que te puxa para trás, daquelas âncoras que te seguram no caminho, e ao mesmo tempo uma lista de coisas que você vai fazer que vão te ajudar a puxar para frente. Aí eu tenho certeza, empreendedor, que você vai conseguir alcançar muitos resultados que você sonhava há tanto tempo e que você ficou parado no lugar, mesmo sabendo que precisava ser feito. Então, para você caminhar, agora você já tem um exercício prático, que eu acho que te ajuda a botar um pouco de nome nisso, te ajuda a botar ordem na sua cabeça, ordem mental, né, para você enxergar qual o melhor caminho desse seu crescimento aí. Bom, é isso, empreendedor. Eu tenho certeza que as forças, né, que vão atuar na sua vida podem ser fortes o suficientes para te levar para um patamar muito, mas muito melhor. Então, é com isso que eu quero te instrumentalizar nesta semana. E eu espero que você tenha gostado desse episódio, que você implante tudo isso, que isso faça diferença na sua vida. E aí, se você gostou, você vai curtir, vai seguir, dê preferência para a nossa plataforma no Spotify, que a gente tem concentrado mais forças lá, e vai lá e coloca seguir. Ah, mas eu ouço no SoundCloud também. Ah, Plínio, mas agora eu estou vendo os vídeos lá no YouTube. Então tá bom, vai lá, coloca ela seguir na nossa página do YouTube do Tomás MKT. Enfim, não importa, mas curte, segue, e principalmente, esse conteúdo te ajudou? Então passa para um amigo, para algum colega que você sabe que precisaria ouvir. Marca ele se você está vendo isso aqui, uma marcação, sei lá, nas redes sociais. Então marca alguém e fala, olha, fulano, ouve isso aqui é legal para você, enfim. Ou só marca e a pessoa vai entender o recado, tá bom? Isso é importante para a gente, é importante para mim, para ver o quanto as pessoas estão se envolvendo mais com isso. Isso me ajuda as plataformas a entregarem mais, porque elas vão entendendo que esse conteúdo é relevante e isso vai se espalhando cada vez mais. Então eu conto com a sua ajuda aí também. Valeu? Então, super obrigado por isso, obrigado pela sua audiência, pela companhia, obrigado pelos feedbacks que vocês têm me dado. Aliás, se quiser fazer pergunta em áudio, comentário em áudio, me manda áudio curtinho, um áudio de sei lá, até 1 minuto mais ou menos, fazendo uma pergunta, um comentário, alguma coisa assim. Pode mandar no WhatsApp, por exemplo, no 11 99846 5433, pode ser nesse WhatsApp, você manda para mim, fala, Plínio, tô gostando e tal coisa e queria fazer tal pergunta, ou só fazer um comentário, enfim, o seu áudio vai ser um prazer eu ouvir e quem sabe até publico ele aqui também. Valeu? Então forte abraço para você, uma ótima semana que vem, te espero aqui de volta. Valeu, empreendedor!